E aí, beleza? Vamos supor que você precise fabricar uma seção de tronco de cone em chapa calandrada. Então a ideia é você traçar aqui a planificação da sua chapa usando aqui a linha neutra que passa pelo centro da chapa. E para facilitar o manuseio na calandra e até para melhorar o seu aproveitamento no plano de corte, a ideia é você calandrar duas bandas com desenvolvimento de 180 graus e depois fazer uma emenda aqui e soldar as duas metades. Então vamos supor que eu tenho aqui uma seção de tronco de cone, onde o diâmetro maior da base é 850, o diâmetro menor aqui de cima é 700 e a altura do meu tronco de cone é 250. Então a dica que eu tenho para dar é você ir lá nos arquivos que eu compartilhei, que tem uma planilha, que ela está nomeada como planificação cone. E aqui você insere o diâmetro da base, o diâmetro superior, a altura, e ele já te dá aqui a planificação da chapa. Então, vamos supor que você vai fazer aqui a sua planificação. Você vai ter que pegar esse cone aqui, e aí você precisa estender essas duas laterais. Depois você cria aqui dois arcos a partir do vértice. E esse arco aqui, ele vai ter que ter o mesmo comprimento que essa circunferência. Então eu vou criar aqui um círculo só para poder medir. Vou cortar aqui o arco. Então se eu acionar aqui o comando Lengthen, eu vou clicar aqui e vou ver que essa circunferência é de 2199,1. Então eu vou usar o próprio Lengthen total e vou botar lá 2199,1 e vou clicar aqui nesse arco. Então agora eu vou conferir com o Lengthen 2199,1 para o arco, 2199,1 para a circunferência. Beleza, agora é só eu ligar aqui ao vértice, estender até aqui e pronto. Esse aqui já é o meu planificado, só que esse planificado ele tem 360 graus. Eu vou trabalhar só com metade, então eu vou dividir ao meio e agora eu tenho aqui um planificado de 180 graus. Só que lá na caldeiraria, a ideia é você ter uma entrada de calandra para você poder fazer a puxada da chapa. Então eu vou acrescentar aqui uma entrada de calandra de 150 milímetros. Então eu vou botar 150 para cada lado. Então essa puxada de calandra aqui é uma parte a mais que você bota na chapa que depois o caldeireiro vai cortar. Então eu vou fechar aqui e agora sim eu tenho aqui definitivo o meu blank que eu vou estar usando para calandrar. Eu vou dar uma alinhada nele aqui para ele ficar reto. E depois eu vou puxar aqui as cotas para a gente ver como é que ficou. Então eu agora já terminei aqui o meu calandrado. E se eu puxar aqui as cotas, eu vou ter aqui o meu blank com um comprimento de 1560 e uma altura de 448,4. Então se eu vier aqui na planilha e se eu colocar as medidas que estão aqui, então vamos lá, eu vou botar aqui essa cota B como sendo 850, essa cota de cima, que é a cota A, vai ser 700, a minha altura vai ser 250, que é o C, e eu estou considerando aqui a entrada de calandra com essa cota aqui de 150. Então 150 é a minha entrada. Então ele diz aqui, o informe uma entrada de calandra. Então vou botar aqui 150 de entrada e aqui ele já calcula tudo para mim. Então você vai ver aqui o seguinte, o tamanho final da chapa a ser considerada para a fabricação de meio cone calandrado é L e M, 1560 por 448. Então eu achei aqui, ó, 1560 por 448. Na verdade, se você pensar em ajudar lá o pessoal da fabricação da caldeiraria, você também pode passar para eles o corte dessa chapa, para ele já poder agilizar lá o serviço. Então você pode dar aqui para ele, por exemplo, o raio. Então esse raio aqui, eu estou identificando aqui como raio H. Então esse raio H de 1218, ele calculou aqui para mim, olha lá, 1218. Ele também está calculando aqui esse raio maior de 1479. Então eu tenho aqui o I, ó, esse I, 1479. E assim eu posso ir puxando todas essas cotas para agilizar lá o processo da caldeiraria. Essa cota aqui do 261 é o K. O K está aqui, ó, 261. E assim eu tenho todas essas cotas. Então, você usando aqui essa planilha, rapidinho você joga aqui a sua seção de tronco de cone e ele já te dá aqui o blank necessário para você
caber essa chapa, fazer o corte, e aqui ele já te dá também as medidas para o pessoal lá da caldeiraria poder agilizar o processo. Aqui na planilha 2, eu tenho aqui uma série de fórmulas e cálculos que, se você baixar lá, você vai poder ver quais foram as fórmulas que eu usei e de que forma eu fui deduzindo aqui esses comprimentos de arco, flecha, corda, para poder fazer a planificação. Então está tudo calculado aqui e no final ele já te dá os valores. A última dica que eu tenho para dar é que se você tiver considerando essas medidas aqui para fazer o corte, ótimo, mas vamos supor que você tem aqui o seu blank. Se você quiser fazer uma estimativa de custo para uma determinada quantidade de cones que você vai fabricar, você pode até estimar, mas é um pouco perigoso considerar somente esse retângulo externo, porque, por exemplo, imagina que eu estou usando aqui uma chapa de 6 por 2,440. Eu não vou conseguir botar essas chapas aqui, elas não estão cabendo. Então eu vou ter aqui somente 15 peças que dá para fabricar 7 cones e meio. E a gente sabe que quando você tem uma chapa calandrada, você não pode usar o seu calandrado nesse sentido, porque como isso aqui é uma chapa laminada, a gente sabe que tem o encroamento, e aí o material deixa de ser isotrópico, ou seja, você não vai ter a resistência mecânica igual nos dois sentidos. Então você é obrigado a botar o seu aproveitamento somente nesse sentido. Se você considerar apenas o que vai ser efetivamente calandrado, o seu aproveitamento fica muito melhor. Você consegue botar aqui 28 peças para fazer 14 cones. Então, apesar de você não usar essa informação para fazer o aproveitamento ideal, você já agiliza aqui o processo, você consegue saber o tamanho do blank e você já consegue ter as medidas para mandar para o corte para fazer o seu calandrado, usando aí essa planilha que te faz as contas. É isso aí, valeu!